Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos fazer esse evento em português, então espero que todos compreendam bem português. É um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa que vai ter convidados tão ilustres, jornalistas, alunos e alunas de Colômbia e os dois governadores aqui presentes. Então eu queria, já que a gente já está um pouco avançado na hora, começar chamando os integrantes da mesa. Então, vou sentar um minuto aqui para ler as... Então, primeiro, queria chamar o governador Herder Barbalho, que é um administrador político brasileiro, o atual governador do estado do Paraná, presidente do Conselho... Aqui, pode sentar. Eu já comecei bem falando Paraná, ótimo. Bom começo. Então, só terminando, a presidente do consórcio de governadores da Amazônia Legal, ex-ministro-chefe da Secretaria Nacional de Portos e ex-ministro da Pesca e Aquicultura, e ex-ministro da Integração Regional. Ele possui bacharelado em administração e um MBA executivo em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Errei alguma coisa? Ótimo. Okay. É uma grande rivalidade em Pará e Paraná. Não, tá certo. Muito obrigado, governador. Um pouco distante. E queria chamar também o governador Eduardo Leite, por favor. Então, Eduardo Leite tem 38 anos, né? É o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul, nascido em Pelotas, foi o governador mais jovem do Brasil durante seu primeiro mandato, foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016, secretário municipal, vereador e presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Ele é bacharel em Direito, estudou políticas públicas aqui em Colômbia, em Nova York, e também cursou na Fundação Getúlio Vargas um mestrado em Gestão Pública. Muito obrigado, governador. E agora, para compor a mesa, virtualmente, a gente tem a Kelly Matos e a Carol Menezes. A Kelly Matos é jornalista e apresentadora da Rádio Gaúcha. Ela está na RBS desde 2006, foi correspondente para a Rádio Gaúcha do jornal Zero Hora. Ela apresenta o programa Timeline, das 10 às 11 horas, e está na bancada de apresentadores do programa Gaúcha Mais. Em 2023, foi eleita a comunicadora de rádio mais lembrada do Rio Grande do Sul, na pesquisa Top of Mind. Obrigado, Kelly. E a Carol Menezes, que é repórter do Jornal Diário do Pará desde 2013, e com atuação no mercado desde 2005. Atua na editoria de política desde 2010 e há 10 anos é repórter da Assembleia Legislativa do Pará. Obrigado, Carol. Está lá, Carolina. Obrigada também. Estou com algum problema no meu vídeo, mas estou aqui. Ok. E para compor a mesa dos alunos e alunas de Colômbia, eu queria primeiro chamar a Ainara Bezerra. A Ainara é estudante de mestrado em educação no Teachers College da Universidade de Colômbia e pesquisadora do laboratório Transformative Learning Technologies Lab. Ela tem mestrado e licenciatura em História pela Universidade de Brasília e trabalhou como formuladora de políticas educacionais no Departamento de Educação de Brasília e foi assessora do secretário de Educação do Distrito Federal. Obrigado, Ainara. E chamar o último integrante da mesa, que é o João Adrián. O João é estudante de mestrado em Ciências Ambientais e Políticas Públicas na CIPA, que é a Escola de Administração Pública de Colômbia, é graduado em Economia e trabalha com políticas públicas na área de agricultura e clima. Foi assessor de assuntos socioambientais no Ministério da Agricultura, ex-diretor de regularização ambiental no Serviço Florestal Brasileiro e atualmente é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Obrigado, João. E para abrir o evento, eu queria convidar a Ana, que é aluna de mestrado aqui na CIPA e que vai iniciar o nosso evento com um pequeno texto. Obrigado, Ana.
Agora, obrigada pela presença de todos. E gostaria de lembrar que nós temos 6 anos, 71 dias e 19 horas para zerarmos as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global a 1,5 grau. É consenso entre os especialistas que, para atingir essa ambiciosa meta, é necessário o comprometimento de diversos atores. A mudança precisa vir em forma de movimento e vai muito além de medidas ambientais, mas de um novo modelo econômico. Hoje, teremos a honra de receber 2 governadores que têm pensado arduamente sobre desenvolvimento sustentável. O Estado do Pará possui um dos planos de bioeconomia mais celebrados internacionalmente. E o Estado do Rio Grande do Sul, um ambicioso e inovador plano de descarbonização de cadeias produtivas. Esperamos discutir esses e outros exemplos na discussão de hoje. Esse evento dá início a uma série de debates com governadores do Brasil para compreender e atuar nos desafios reais da gestão pública. E é uma iniciativa da Lehman Center for Brazilian Studies e Brasil Talk. Gostaria de agradecer a presença de todos, o apoio da LASA, Brasil On Campus e aos estudantes que dedicaram seu tempo em meio às provas finais para tornarem esse evento possível. A habilidade de Inara Bezerra e Thaís Croco em equilibrar os pratinhos fez com que não perdêssemos a oportunidade de escutar 2 dos maiores expoentes da política brasileira em um tema tão importante e urgente. É tempo de agir. E os estudantes de Colômbia estão se preparando para apoiar seus respectivos países nos maiores desafios contemporâneos. Parafraseando a reitora da CIPA, a Escola de Administração Pública de Colômbia, "The work we have to do to close the gap is both critical and essential. It won't be easy, but it is what we came to Colombia to do." Bom evento a todos. Só antes de começar, eu queria só terminar de ler a bio da Ana, que eu estava em outro dispositivo. Ana Cláudia Costa, mestranda em Administração Pública aqui em Colômbia, com foco em desenvolvimento econômico, e é graduada em Direito pela FGV do Rio. Ela tem passagens pela Administração Pública Estadual, Municipal e por organizações não governamentais, e atualmente atua no Columbia Center for Sustainable Initiative, CCSI. Ela é Person of the Year Fellow em 2022, Lehman Innovation and Social Entrepreneur 2023 e recebeu menção honrosa no prêmio Miranda Rosa de Qualidade. Muito obrigado, Ana, pela abertura e por todo o seu trabalho no evento. E eu queria só me apresentar também, sem confundir estados ou nada mais. Meu nome é Paulo Blickstein, eu sou professor aqui na Universidade de Colômbia, brasileiro, e diretor do Centro Lehman de Estudos Brasileiros, que é um centro independente de pesquisas aqui na Universidade de Colômbia, fundado em 2001, e que tem se dedicado, nesses 22 anos, a estudar, pesquisar e fazer eventos sobre o Brasil, sobre políticas públicas para beneficiar diversos setores da economia, da política brasileira. O Lehman Center está localizado aqui nesse prédio, e se vocês querem saber de mais eventos e mais coisas que o Lehman Center faz, nos sigam nas redes sociais e no nosso site e tudo mais. Bom, explicando um pouco a dinâmica de como vai funcionar esse debate único que a gente vai ter aqui, é uma oportunidade incrível de ter 2 governadores que estão próximos da gente. A gente vai fazer uma pergunta de abertura e vai ter mais ou menos uns 5 a 7 minutos para essa primeira resposta, e depois cada um dos panelistas, o João, a Inara, a Kelly e a Carol, vão fazer uma pergunta para um dos governadores, e depois dessa rodada de 4 perguntas, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Então, a gente imagina que a primeira hora vai ser mais ou menos essas perguntas da mesa e essas colocações iniciais, e que depois a gente vai ter tempo para uns 20 minutos, mais ou menos, para as perguntas do público. Então, é isso. Então, alguma colocação, alguma coisa que eu esqueci? Ok. Bom, eu vou deixar aqui ligado esse relógio, porque
não quero insinuar que os políticos gostam de falar demais, mas às vezes acontece. Mas, enfim, então, mais ou menos uns 5 a 7 minutos para essa... Mas o tema desse debate de hoje é o desenvolvimento sustentável, né? Então, a primeira pergunta não poderia ser muito diferente de quais são os principais desafios no seu estado e no Brasil para o desenvolvimento sustentável nessa próxima década. Então, vou primeiro passar a palavra para o governador Helder. Pode ser. Aponta meu tempo. Não. Está que nem o debate da Globo. Devolve os 16 segundos que... Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria imensa poder estar aqui na Universidade de Colômbia. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar com tanta gente talentosa que pensa o Brasil, que pensa o mundo e que sabe que o conhecimento é o principal ativo que pode construir uma sociedade melhor, e é a partir do conhecimento que nós vamos construir isto. Agradecer aqui em nome do Paulo, do João, da Inara, também a Carol e a Kelly. Agradecer, Ana, a você que me oportuniza estarmos aqui hoje. Satisfação poder dividir essa mesa com o Eduardo, certamente um dos mais talentosos quadros da nossa geração. E, claro, poder falar sobre sustentabilidade, falar sobre a Amazônia a partir de um olhar de alguém que é da Amazônia. Acho que este é o primeiro passo que se deve valorizar. Estão falando muito sobre a Amazônia, se opina muito sobre a Amazônia, e é fundamental que se chamem os amazônidas para poder dar a sua opinião, o seu olhar e, acima de tudo, respeitar as nossas peculiaridades e as realidades que, certamente, com o olhar de quem é da região, legitimam muito a construção efetiva das políticas públicas. É importante que nós possamos compreender, primeiro, a Amazônia coloca e a Amazônia tira o Brasil de toda e qualquer agenda no âmbito global. E o Brasil precisa compreender isto. Imaginar ser possível dialogar de maneira transversal com o mundo, sem que o Brasil apresente a responsabilidade com a agenda ambiental, é não compreender o olhar global e saber que a diplomacia ela demanda do Brasil que o mesmo tenha compromissos com o meio ambiente. E, a partir deste enfoque, seja na condição de governador do Estado, seja na condição de presidente do consórcio de governadores da Amazônia Legal, que nós temos buscado sob 2 ângulos. Primeiro, fazer um chamamento ao nosso país, para que o Brasil acredite na dimensão que a Amazônia pode nos propor. E, claro, no âmbito internacional, mostrar que o Brasil está disposto a se reinserir nesta discussão e construir soluções a partir de um olhar do seu ativo florestal e das oportunidades que isso traz para a nossa região. E, a partir daí, nós temos um ponto que é central. Nós precisamos construir políticas públicas que garantam o combate às ilegalidades ambientais. O Brasil não pode conviver com ilegalidades ambientais, o Brasil não pode permitir ilegalidades ambientais. E, para tal, nós temos agido no âmbito dos estados subnacionais, mas também dialogando com o governo federal para que as ações de comando, controle e fiscalização possam ser efetivos. E os resultados têm sido bastante positivos a partir de uma mudança de cenário. Nós tivemos um ano de 2019 muito ruim, um ano de 2020 e 2021 de prejuízos irreversíveis. Mas nós começamos a viver em 2022 já uma inversão do quadro de desmatamento. Nós tivemos o melhor ano desde 2016, 2022, com uma redução real no estado do Pará de 21%
nos seus níveis de desmatamento comparado com o mesmo período do ano anterior. E quando eu faço uma estratificação, apesar do ano PRODES contar de agosto a julho do ano seguinte, quando eu faço uma filtragem do exercício 2023, nós já temos uma redução real de 2022 para 2023 de 45%. E quando eu olho o estado do Pará exclusivamente no mês de abril, nós temos uma redução comparativa com abril de 2022 de 71% na redução das nossas emissões. E por que isso é importante? Porque eu estou falando do estado que mais emite em todo o Brasil. O Pará significa, do ano passado, 34% de todas as emissões do Brasil. Portanto, se o estado do Pará reduz neste ano 45% com os níveis do ano anterior, e o mês de abril reduz 71%, quer dizer que o resultado da fotografia brasileira demonstra de que, efetivamente, nós estamos no caminho da redução. Isto quer dizer que nós não vamos fazer nada sem comando, controle e fiscalização, mas também achar que só comando, controle e fiscalização vai dar solução, não vai. E é por isso que eu tenho sido um pregador da discussão das mudanças do uso da terra. Nós precisamos mudar a lógica produtiva, sem que ela seja excludente. Não falo aqui de fazer com que o nosso Estado, por exemplo, deixe de ser protagonista na segurança alimentar, deixe de ser um Estado pujante no agro. Nós somos o principal Estado em produção de cacau, em produção de pimenta do reino, em produção de dendê, somos o principal em produção de abacaxi, somos o principal em produção de açaí, o tão famoso açaí que o mundo consome, mas nós precisamos, além de sermos o maior produtor de grãos em diversas culturas, além de incrementar novas culturas, como culturas já consolidadas, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, milho, soja, nós somos a segunda província de pecuária de bovina do Brasil, com 25 milhões de cabeças de gado. Nós não queremos excluir nada disso, nós queremos dar intensividade à produção com investimentos em manejo. Não precisa o Pará derrubar uma árvore sequer para continuar sendo estratégico na produção de alimento. Agora, nós precisamos compreender o seguinte, que tão valoroso é um hectare de terra na nossa região para a produção de grãos, deve ser tão valoroso com a Amazônia viva, com floresta viva. E aí eu adentro ao que tem sido a nossa principal estratégia de chamamento ao mundo. Nós precisamos investir em tecnologia, em inovação, em conhecimento, para que a nossa biodiversidade construa a nova vocação econômica para a nossa região. E por que a nova vocação econômica? Porque eu preciso ter um tripé de sustentabilidade. Eu preciso ter a sustentabilidade ambiental, mas eu não posso deixar de vincular a necessidade da construção da sustentabilidade econômica com empregos verdes, com economia de baixo carbono e a sustentabilidade social. Digo social em caixa alta, porque nós estamos falando de uma região que, ao tempo em que é a maior floresta tropical do mundo, temos 29,6 milhões de brasileiros que moram nesta região. E talvez alguém que esteja aqui em Colômbia possa achar que nós somos só floresta. Não, nós somos floresta, nós somos, portanto, flora, nós somos fauna, mas nós somos gente. E essas pessoas precisam ter oportunidade de vida. Desta feita, já estourando o meu tempo falando com o computador, esse é para não expor o mediador, eles colocam o... Mas eu queria apenas fazer esse destaque da necessidade da sustentabilidade social, porque o que eu tenho buscado pregar é que nós precisamos investir em bioeconomia, e eu poderei falar um pouco mais, certamente, nos questionamentos vindouros, para que nós estejamos construindo uma solução, que a partir do conhecimento nós estejamos viabilizando, que seja através da indústria, por exemplo, de fármacos, de cosméticos, de diversas e transversais economias oriundas da floresta, nós possamos instituir uma nova economia que é o futuro, transformar a floresta em commodity, fazer com que a captura do carbono seja a nova economia do global, atraindo o interesse
de milhões de pessoas que passarão a ser guardiões da floresta, que passarão a ser diretamente fiscalizadores da floresta, porque estarão monetizando e sendo ressarcidos pela floresta viva, pela floresta em pé. E aí, quando eu digo isto, eu envolvo desde as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, até as pessoas que moram nos grandes centros. Do pequeno agricultor, da agricultura familiar, até aqueles que têm propriedades em maior escala, porque todos estarão enxergando de que a floresta viva compõe economicamente o portfólio de uma propriedade. E aí, além do romantismo de falar sobre floresta viva, nós estaremos falando efetivamente aquilo que certamente é muito mais eficaz, das pessoas compreenderem que ter floresta em pé é bom para o meio ambiente, é bom para a economia e é bom para gerar emprego, para gerar renda. Aí sim, ela se tornará transversalmente sustentável. Obrigado, desculpa, eu tomei 2 minutos do tempo do Eduardo, mas eu devolvo na próxima. Muito obrigado. Obrigado, governador. Se tivesse falado algo do que eu divergisse, teria que devolver o tempo. Como eu concordo aqui com a abordagem feita pelo Helder, não precisa devolver, não. Me poupa aqui também, na verdade, a abordagem. Muito obrigado, é um prazer poder voltar aqui à Universidade de Colômbia, onde eu tive a oportunidade nessa CIPA de estudar em 2017, e posso compartilhar hoje, como governador, um pouco de um aprendizado também de um primeiro mandato, e agora começando esse segundo mandato como governador. Sustentabilidade, né, quando a gente fala, acho que é importante recuperar assim, o que é este conceito, né, que, antes de mais nada, é a capacidade de uma geração poder satisfazer as suas necessidades sem prejudicar a capacidade de a próxima e as próximas gerações satisfazerem as suas. Ou seja, fazer o correto uso dos recursos disponíveis. E, claro, que isso passou a ser especialmente conectado à questão ambiental, que eu acho que é o foco aqui da nossa conversa, mas sabemos não se aplica somente ao meio ambiente, né? A capacidade justamente de nós vivermos no tempo presente, no nosso tempo, usando os recursos para satisfazer as nossas necessidades sem prejudicar os próximos. Bom, então isso parte de uma premissa de que existem necessidades a serem satisfeitas. Acho que é importante lembrar disso, porque às vezes há uma confusão sobre sustentabilidade ser não haver qualquer tipo de impacto, não haver qualquer tipo de interferência em qualquer ambiente, e não é isso, né? É justamente fazermos as interferências como seres vivos que somos no ambiente em que vivemos, mas conscientes que somos dos nossos impactos, mitigá-los, reduzir esse impacto para dar capacidade aos que vêm pela frente de também satisfazerem as suas necessidades. E aí eu me associo aqui ao que o Helder falava, que é justamente nós termos a preocupação de oferecer, especialmente para uma população de mais baixa renda, que precisa ver, porque quem tem mais alta renda vai ter capacidade de buscar em qualquer lugar os seus meios de sustentação, vai sair de onde está, vai para outros lugares. Quem não tem a oportunidade de deixar o seu ambiente vai fazer o que tiver que fazer para sobreviver e atender às necessidades da sua família. Por isso que falta de condições econômicas, baixo desenvolvimento econômico é também um fator de degradação ambiental, na medida em que impõe a muitas famílias viverem em áreas de risco, áreas sensíveis ambientalmente, via de regra nas zonas urbanas, nos municípios, onde que vive a população que não tem capacidade de ter uma moradia decente, nas margens de córregos, canais, em áreas sensíveis ambientalmente. Então, a pobreza acaba, não o pobre, eu quero deixar claro, estou dizendo, a pobreza de uma sociedade acaba sendo um fator também de degradação ambiental. Então, se não houver política de inserção econômica efetiva, não haverá como nós atingirmos os objetivos que nós temos
de redução do impacto no ambiente em que nós vivemos. O Rio Grande do Sul não está dentro da Amazônia Legal, naturalmente, né? Mas sofre as consequências da degradação ambiental da Amazônia também. E um exemplo é, nesses últimos 4 anos, nós tivemos 3 anos de estiagem muito severa no estado do Rio Grande do Sul. No ano passado, perdemos metade da produção da soja do estado na seca mais severa dos últimos 70 anos, pelo menos, registrada no nosso estado. E existem especialistas justamente que chamam a atenção, não fosse a Amazônia, seríamos o sul do Brasil, o centro-oeste, possivelmente uma extensão do deserto do Atacama, né? Dado que a Amazônia proporciona a umidade necessária para justamente nas condições climáticas aí do nosso continente haver a precipitação, a chuva tão necessária para as tantas culturas que nós temos na nossa agropecuária. Então, o Rio Grande do Sul tem uma força agrícola que depende desta sustentabilidade ambiental, e aí eu me associo aqui, lembro sempre, quando vou conversar sobre isso, de uma manifestação que eu ouvi da ex-ministra Isabela Teixeira, que dizia que existem muitos tons de verde, mas o verde que mais importa é o verde do dinheiro. Então, de certa forma, ela não está dizendo, certamente, que não é importante o verde do meio ambiente, está dizendo que o incentivo econômico é determinante para a mudança dos hábitos numa sociedade. E neste sentido, é importante o país cada vez mais estar ciente, né? O nosso país, onde há uma hostilidade de partes de setores políticos às políticas de qualidade ambiental, como que se fossem inimigas do desenvolvimento econômico, quando, na verdade, cada vez mais o mundo os mercados consumidores mais exigentes, demandando que os nossos produtos apresentem a responsabilidade com o meio ambiente. Então, a pecuária, a produção de alimentos, onde nós somos muito fortes, precisa demonstrar cada vez mais a mudança de meios de produção, manejos de pastagens e outras formas de lidar com a produção de alimentos que reduzam essas emissões de carbono, nos proporcionando a emissão líquida zero, ou gerar até créditos de carbono, uma vez que as mudanças de uso da terra são a maior fonte de emissões de carbono que nós temos no país, no nosso estado, e é onde nós estamos depositando a nossa energia para, a partir de um programa de agricultura de baixo carbono, fazer todo o trabalho de incentivos corretos, adequados para os produtores rurais, desde os pequenos, os médios e os grandes, de forma a reduzirmos essas emissões. De outro lado, na matriz energética do Estado, que já tem 81% da sua geração de energia de fontes renováveis, se destacando crescente na geração de energia eólica onshore hoje, mas potencialmente ali no futuro sendo um estado de grande geração de energia offshore também. Nós apostamos muito nessa potência aí que nós temos de geração de energia offshore, como oportunidade também para gerarmos no Rio Grande do Sul a produção do hidrogênio verde. Por quê? Porque nós contratamos, inclusive, como governo, consultorias renomadas, como a da McKinsey, para fazer análise da capacidade de produção e de competitividade do hidrogênio produzido no estado do Rio Grande do Sul, a ser produzido no estado do Rio Grande do Sul, porque além de sermos capazes, pelas fontes renováveis de energias que nós temos, para dar suporte a uma planta de geração de hidrogênio verde, temos uma demanda interna no polo petroquímico do estado, na indústria de fertilizantes que nós temos, entre outros usos, a possibilidade de uma demanda que dá sustentabilidade econômica, né, para um investimento de uma planta de hidrogênio verde. E aí passamos a mapear quais são as ações que o governo precisa fazer para dar incentivos adequados em mudança de transporte, por exemplo, de matriz energética para o transporte no estado, em programas em que nós deveremos aí financiar mudanças de troca dos nossos ônibus de transporte coletivo e mesmo para transporte rodoviário de carga, ajudando a fazer esta transição, não apenas pelo que isso significa do ponto de vista do impacto no meio ambiente, que, claro, é
o carro-chefe, mas também pelo sentido econômico do que isso acopla ao Estado, a capacidade de sustentar economicamente a produção do hidrogênio verde, por exemplo, e o selo que isso significa para o Estado nas suas diversas economias, nos diversos setores econômicos, para poder acessar os mercados mais exigentes, com o claro compromisso do Estado, que é assinado no Race to Zero, Race to Resilience e outros acordos internacionais, em que nós nos comprometemos a reduzir as nossas emissões de carbono ao longo dos próximos anos. Então, tudo isso está na agenda dos entes subnacionais, acho que é importante dizer, há muita expectativa em relação ao que o governo nacional, que o governo federal coordena e coordenará nesse novo ciclo de governo em relação às ações de sustentabilidade ambiental, mas acho que o interessante é trazer que no Brasil, talvez até pela falta de coordenação nacional nos últimos anos, né, especialmente no último governo, de uma agenda ambiental correta, houve uma necessidade de os entes subnacionais entrarem nessa agenda. Isso é um lado positivo, né? Uma externalidade aí que acaba sendo positiva desse efeito colateral da falta de coordenação do nível nacional e os entes subnacionais, governos estaduais e puxando as prefeituras também, acabam entrando também nesta agenda, dando força e fôlego para que o país se torne cada vez mais sustentável do ponto de vista ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Aliás, os dois extremamente pontuais, aqui exatamente 10 minutos. De 5 a 7. Não, mas eu já sabia que 5 significa 10, mas foi os dois 10, então foi bom. A gente vai, então, agora passar para perguntas das duas jornalistas. A Carol vai perguntar para o Helder e depois a Kelly vai perguntar para o Eduardo. Então, vamos começar com a Carol. A Carol, você quer fazer sua pergunta, por favor? Obrigado, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, boa noite já a todos. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite, governador Eduardo Leite, boa noite, governador Helder Barbalho. Minha pergunta vai para o governador do Pará. Governador, há muito tempo, muitos anos, se fala em construir uma matriz econômica baseada em desenvolvimento sustentável. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o Pará está fazendo isso na prática. Bem, Carol, um pouco do que eu disse na introdução, o estado do Pará significa 42,5% do PIB da região amazônica. Hoje, a Amazônia brasileira tem 29,6 milhões de pessoas e destas, 8,7 milhões estão no estado do Pará. E um estado que tem 3 importantes vocações consolidadas. A vocação do minério, nós somos a maior província mineral do Brasil, a agricultura e a pecuária. Estas 3 vocações são as maiores impulsionadoras de emprego no estado do Pará. Nós estamos construindo a estratégia para que nós possamos fazer um novo olhar sobre o uso do solo a partir de uma economia de baixo carbono, estimulando com o pilar do conhecimento, com que nós possamos, por um lado, fazer com que as economias vigentes possam estar com redução de emissões. Pecuária com redução de etano, agricultura de baixo carbono. Temos dito claramente que se tiver manejo de terra, nós não precisamos derrubar uma árvore sequer para continuarmos no protagonismo da segurança alimentar. Portanto, não é a partir da lógica da excludência de que nós estamos propondo uma transição em que sai a mineração, em que sai a agricultura, sai a pecuária e entra a floresta. Não, nós estamos propondo uma equalização em que possamos fazer com que a floresta viva seja atraente na mesma dimensão, num primeiro momento, e muito maior num segundo momento, porque é aquilo que nos diferencia do planeta. E eu posso dizer isso particularmente
Lembrando, nós somos 42,5% do PIB, somos a maior produtora em diversas culturas de cultivo, mas nós temos 70% de todo o nosso território ainda preservado como floresta, e desses 70%, 72% são unidades de conservação estadual, unidades de conservação nacional, unidades de reserva indígena ou unidades de proteção ambiental. Portanto, estão sob o olhar do Estado, seja ele do Estado local, subnacional ou da União. O que nós temos discutido é que nós precisamos conhecer a nossa biodiversidade. Eu tenho percorrido um conjunto de países. Outro dia eu fui, um mês atrás, no Kew Garden, no Jardim Botânico de Londres, e eu saí de lá com a certeza de que eles têm muito mais informação sobre a Amazônia do que nós mesmos amazônidas. Por quê? Porque o Brasil acha que quem atua no conhecimento, na ciência e na pesquisa não pode ganhar dinheiro. E aí nós assistimos no governo passado sequer pagar bolsa do CNPq, quanto mais financiar alternativas de financiamento para quem faz pesquisa e para quem faz investimento em conhecimento. Nós precisamos fazer isso. E por esta razão, o Estado do Pará saiu na frente, é o primeiro Estado do Brasil e primeiro ente público brasileiro a ter um plano estadual de bioeconomia, para que nós possamos investir em bioeconomia, a partir do conhecimento em biodiversidade. E para tal, dentre os pilares do Plano Estadual de Bioeconomia, nós estamos criando o Parque Estadual de Bioeconomia, inclusive nós estamos iniciando as obras de construção do Parque Estadual de Bioeconomia agora, no mês de junho. A intenção é que nós possamos entregar este parque quando Belém será sede da COP30 em 2025, que é o maior evento de agenda de mudanças climáticas do planeta, e pela primeira vez o Brasil deve ser sede, e é exatamente a capital do meu estado que deve liderar este processo. Mas a intenção é que nós possamos fazer, a partir do pilar pesquisa, inovação e conhecimento. Segundo, que nós possamos fazer com que o patrimônio genético seja um ativo de nosso domínio. E terceiro, cadeias produtivas sustentáveis. Cadeias produtivas sustentáveis que possam agregar valor. Nós temos no nosso estudo, e aqui nós vamos socializar esse estudo para vocês, nós temos uma estimativa que, por ano, só naquilo que gira de bioeconomia, de possibilidade de bioeconomia a partir da nossa biodiversidade, há algo em torno de 120 bilhões de dólares que possam ser mobilizados e movimentados na economia da biodiversidade no nosso estado. A partir de um conjunto de cerca de 42 produtos que foram estudados. Este plano não foi um conceito feito pelo governo, foram um ano de debate em que nós tivemos 34 audiências públicas nas aldeias, audiências públicas em comunidades quilombolas, audiências públicas com comunidades ribeirinhas, com comunidades extrativas. Entregamos esse plano na COP 27, na COP26, perdão, em Sharm el-Sheikh, no Egito, como um farol para que, a partir da bioeconomia, nós possamos enxergar esta nova oportunidade de economia de baixo carbono. Este é um ponto que envolve produtos da floresta. E aí eu vou desde o produto como o açaí, como o cacau, e aqui está um exemplo da nossa bioeconomia. Nós vamos distribuir para vocês. Isso é um chocolate premiado há poucos meses atrás, em Londres, considerado os melhores chocolates do planeta, com cacau da Transamazônica, de uma das regiões que mais emite CO2 do planeta. E que, a partir da mudança do uso do solo, as pessoas estão deixando de ter pecuária e passando a produzir cacau. E com o cacau, com a amêndoa, agregando valor e gerando uma economia importante, inclusive, para a agricultura familiar. E o cacau é um exemplo claro de melhor case de sucesso da integração lavoura, pecuária e floresta, porque, além da produção do grão, ela faz a regeneração da área anteriormente antropizada. E, além da lógica da economia destes produtos, eu quero destacar a economia do mercado de carbono. Isto o mundo já enxergou, e o Brasil
ainda não construiu as suas bases legais para este processo. Tanto que o mercado voluntário já está em operação no Brasil, mas o mercado regulado ainda não. E há uma demanda da parte do nosso governo, junto ao Congresso Nacional, para que nós possamos instituir as leis claras do mercado regulado de carbono, para que nós possamos monetizar a captura, precificar a captura e fazer a distribuição clara de quanto ficará para cada ente. Desde o índio que vai receber pela captura oriunda da floresta de reserva indígena, ao quilombola, ao agricultor da agricultura familiar, num assentamento do INCRA, a um grande latifúndio que possa compreender de que o estoque de reserva legal não é mais um peso e uma tentação sobre a propriedade, que ele fica olhando a floresta ali e ele diz, será se vão me fiscalizar ou eu posso avançar sobre a floresta para colocar mais 1 hectare de grão? Não, ele vai entender que a floresta em pé ela é tão rentável ou mais do que o plantio de grão, do que o retorno da pecuária que esteja naquela atividade. Portanto, para isto, concluindo, o Estado do Pará está lançando, agora no segundo semestre, blocos de concessão de áreas públicas. Nós estamos lançando 3 blocos que totalizam 4,2 milhões de hectares de concessão para que entes privados possam fazer destas concessões oportunidades para a captura de carbono. E, além disto, além das concessões de floresta, nós estamos inaugurando o primeiro modelo de concessão de restauro. Nós precisamos restaurar aquilo que foi antropizado. O Brasil, para cumprir com as suas metas globais de ser um país com 0 emissão até 2050, e o Estado do Pará tem uma meta mais ousada. Enquanto o Brasil sinaliza 2050, a nossa meta é 2036. Nós precisamos garantir a preservação, contendo o desmatamento, mas não basta isso, nós precisamos regenerar aquilo que já está antropizado, senão nós não cumpriremos com a nossa missão. E por isso nós estamos lançando a primeira concessão de restauro. Num primeiro momento, serão de 10 a 20 mil hectares numa área de proteção ambiental estadual, para que nós possamos oferecer ao mercado para que haja regeneração destas áreas que anteriormente eram floresta e que, a partir de ilegalidade ambiental, se antropizou-se e que nós desejamos fazer a regeneração para retornar à atividade e à oportunidade de origem daquela área. Obrigada, governador. Obrigado, governador. Obrigado, Carol, pela pergunta. Eu queria também, eu esqueci de agradecer no começo, o Tiago Amparo, que é professor na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e pesquisador visitante aqui em Colômbia, e que nos ajuda a organizar essa série de eventos que a gente chama de Brasil Desafios. Obrigado, Tiago Amparo, que está lá no Brasil no momento. E agora, então, a gente vai para a pergunta da Kelly para o Eduardo. Kelly, é com você. Está me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, quero dizer ao governador Helder que eu quero esse chocolate. Então, o senhor que lute para me mandar, não sei como. Pode ser, o Eduardo vai levar para você para não ter risco do seu filho nascer com cara de chocolate. É exatamente isso que eu ia dizer, negar algo a uma mãe lactante. Meu filho, talvez ele apareça aqui para vocês, né? Porque eu ainda amamento, ele tem 2 meses, ainda vou amamentar bastante, mas como amamentar é sustentável, né? Também ajuda o meio ambiente, acho que nada mais propício, caso ele apareça aqui. Ele tem 61 centímetros, então eu acho que não vai incomodar ninguém, né? Não vai ocupar espaço na tela. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, né? Uma honra, professor, obrigada. Professor Tiago também, se em algum momento estiver assistindo aqui. Dizer que essa plateia que tem o ministro Seligman aí sentado, nos ouvindo, me honra muito, né? Que tem o doutor Fabiano Machado, grandes nomes que nós temos, me deixa absolutamente honrada, então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E para o governador Eduardo Leite, também quero insistir nesse ponto que o governador Helder colocou muito bem, que é
como é que a gente vence esse antagonismo ainda muito presente, né, do agro e do meio ambiente? O nosso estado, Rio Grande do Sul, jamais pode fechar os olhos e colocar o agro num lugar ruim, porque a nossa economia é isso, né? O nosso povo é forjado na cultura do campo. Como é que a gente vence isso? Porque a gente viu ainda muita gente, muitas autoridades colocando como campos opostos e o quanto isso nos leva para onde a gente não quer, que é para o lugar onde o meio ambiente não é respeitado. E como eu acompanho o seu trabalho, sei que o senhor é um entusiasta do hidrogênio verde, eu queria que o senhor insistisse um pouco mais no que de prático isso vai nos trazer, né? Tanto em termos de avanço de sustentabilidade, mas também para as nossas realidades, do ponto de vista social, econômico, enfim. Muito obrigada. Muito bem. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter assim, um olhar sobre o agronegócio sem preconceito. O agro não é ogro, né? O agro não é ogro, é importante ter essa clareza. Muito já é feito no âmbito do agronegócio, porque é próprio, né, do produtor rural, essa vinculação com a terra. No caso do Rio Grande do Sul, eu invocaria ainda a tradição, justamente uma íntima ligação desse produtor rural no seu espaço de terra, tendo o interesse justamente que a terra lhe proporcione a maior geração de riqueza. Então, uma minoria que eventualmente tem algum olhar com menor preocupação, que eventualmente mancha uma atividade inteira. Mas o agronegócio não é ogro-negócio. É importante ter muita clareza disso. Um agro que é preocupado com a sustentabilidade. No caso do Rio Grande do Sul, Kelly, nós temos trabalhado, reativamos o Fórum de Combate aí às Mudanças Climáticas no Estado, que justamente tem esse aspecto de trazer a sociedade civil. Acho que é importante dizer, a gente está falando aqui com, né, 2 governadores, Helder e eu, e é importante ter a clareza de que o que a sociedade vai avançar em relação à pauta de sustentabilidade ambiental não é simplesmente o que o governo disser para ser feito. É fundamental que haja dos setores econômicos, a partir das entidades, das organizações, das diversas estruturas que mobilizam a sociedade. Então, reativamos o Fórum Gaúcho de Combate às Mudanças Climáticas. Trouxemos com eles justamente as entidades que representam desde a Federação da Agricultura a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, sindicatos, enfim, todos os que se mobilizam em torno da atividade rural para alinharmos a nossa estratégia. E essa estratégia está alinhada, né? Tem prática de recuperação de pastagens degradadas como um dos objetivos, sistema de plantio direto, que é justamente aquele que menos revolve a terra, que tem benefícios também em relação à emissão de carbono, bioinsumos, sistemas de integração lavoura, floresta, floresta e pecuária, pecuária e lavoura, sistemas de integração que justamente garantem melhor capacidade de exploração, de uso da terra com menos impacto ambiental, ou seja, você otimiza o uso do espaço, do terreno e reduz, portanto, também emissões. Florestas plantadas são uma estratégia também para o Estado. O Estado tem muito em florestas plantadas e no crescimento da floresta, que ela tem por carbono, crescimento, né, das árvores plantadas, para o seu crescimento é uma atividade que ajuda a capturar carbono durante o amadurecimento, o crescimento, né, da floresta, manejo de resíduos de produção animal, sistemas irrigados, a terminação intensiva, né, toda a forma de lidar com a pecuária para a redução das emissões do metano, como disse aqui o Helder. Então, isso está mapeado, né? A meta estabelecida em cada uma dessas atividades que eu aqui mencionei, dessas ações que eu aqui mencionei, com a busca de, ao longo desta década, até 2030, reduzirmos em 75 milhões de toneladas de carbono equivalente à emissão, que é o equivalente ao que seria emitido
o que será emitido pelas 5 maiores cidades do estado, valentes: a capital, Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria, os 5 maiores municípios do estado. Os 5 maiores municípios do estado emitirão ao longo da década este volume, né, de carbono. Então, a gente, com estas práticas aqui, só na área da agricultura, não estou falando nem de outras ações de governo que nos ajudem a fazer redução de emissões, por exemplo, pelo transporte, por financiamento a modais de transporte que sejam menos poluentes, só pela agricultura de baixo carbono fazer o equivalente à eliminação do que seria emitido pelas 5 maiores cidades do estado. Essa é a meta, e a partir da meta e das ações mapeadas, quais são as ações que cada um dos membros deste Fórum de Combate às Mudanças Climáticas deve empreender. O que está na alçada do governo? O que está na alçada da sociedade civil, pelos líderes dessas organizações, em ajudar a mobilizar, justamente, acoplar nas suas formas de produção, o que vai ajudar a atingir esses objetivos. Então, estou muito confiante de que o Estado dará uma grande contribuição aí ao longo dos próximos anos, fazendo essa conciliação, né, do agronegócio com o que nós queremos ver de mudanças do ponto de vista do comportamento, né, dessa atividade econômica e dos seres humanos sobre o meio ambiente. Sobre o hidrogênio verde, Kelly, eu agregaria aqui, eu falei um pouco sobre ele na minha fala inicial, o Estado tem, por exemplo, produção de fertilizantes, tem produção no nosso polo petroquímico, de vários produtos que demandam também hidrogênio ou a amônia para os nossos biocombustíveis. Nós somos líder nacional na produção de biodiesel, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e tudo isso, né, gera uma demanda interna. Vários outros estados estão falando também sobre hidrogênio verde, e para aqueles que eventualmente não sejam familiarizados, ninguém é obrigado aqui a estar familiarizado com todos os temas, né? Eu também sou, como gestor público, um generalista, a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Desde a medicina, a educação, a passar pelas questões ambientais, e como que a gente dá suporte como governo para a máquina pública funcionar, para dar atenção em cada uma dessas frentes. Essa é onde eu me sinto mais especialista, justamente a gestão da máquina e do governo para que ele funcione, para dar a capacidade de atender as diversas frentes. No hidrogênio verde, nós consideramos o Estado com forte potencial para ser sede de uma planta de geração de hidrogênio verde, porque temos, além da energia renovável, produzida especialmente a partir de energia eólica, na qual se destaca a produção do Rio Grande do Sul, nós temos dezenas de parques de geração de energia eólica já implementados no Estado, outras dezenas, pelo menos 60 novos projetos já entre licenciados com licença prévia ou licenças de instalação para novos parques de geração de energia eólica no Estado, como fonte, portanto, de alimentação para fazer, numa planta de hidrogênio, a separação, né, da molécula do hidrogênio, que consome muita energia, com a sustentação de uma fonte renovável, né, que seria, nesse caso do Rio Grande do Sul, especialmente energia eólica, não só, também temos muita geração de energia por hídrica e também por energia solar no estado. Mas a diferença de outros estados que consideramos para o Rio Grande do Sul é que, além de termos a capacidade de gerar a partir de fontes renováveis, temos uma demanda interna que ajuda a sustentar, porque, eventualmente, para outros estados, esse hidrogênio que seria produzido teria que ser praticamente todo exportado. E o Rio Grande do Sul tem demanda interna na sua indústria de fertilizantes, como eu disse, de biodiesel, de petroquímica, como setores que vão demandar também hidrogênio para dar a sustentabilidade econômica que torna competitivo o hidrogênio a ser produzido no Estado. E aí nós estamos falando de bilhões de reais em investimentos
e de resultados financeiros também aí para o Estado, em ganhos econômicos para o Estado, com a capacidade de gerar, ao longo dos próximos anos, mais de 40 mil empregos, né, dentro de toda uma cadeia produtiva conectada ao hidrogênio verde. Então, tem impacto econômico, né, tem um impacto também, vamos dizer assim, de uma marca de Estado perante os mercados consumidores, como eu disse, porque seremos um Estado que cada vez mais estará associado à economia verde, o que é fundamental não apenas para o agronegócio, mas como para todas as outras cadeias econômicas também. Quanto mais o Brasil, e eu tenho insistido nisso, falar além de Estado aqui, né, falou o Pará, falou o Rio Grande do Sul, o Brasil precisa surfar especialmente o processo da transição energética, que para nós é mais fácil, porque nós já temos a maior parte da nossa produção, da nossa geração de energia de fontes renováveis. A Europa e os outros países, os Estados Unidos, precisarão investir muito ao longo dos próximos anos para transformar a sua matriz energética para fontes sustentáveis, renováveis. E nós fazemos isso com muito mais velocidade, muito mais rapidez. Ou seja, por enquanto, é um diferencial para nós. Ali na frente, quando os outros países ricos tiverem feito já a sua transição, bom, aí qualquer lugar dará suporte, qualquer país dará suporte à indústria com fontes responsáveis com o meio ambiente. O que nós podemos fazer hoje de forma mais rápida. Portanto, é hora da gente assumir essa marca perante o mundo, a Amazônia, a sustentabilidade ambiental, as fontes renováveis de energia das quais nós geramos, seja hídrica, eólica, solar, no Brasil, nos posicionam no mundo como um diferencial competitivo para a atração de investimentos para todas aquelas empresas, indústrias que desejarem apresentar aos seus consumidores que produzem de forma sustentável com respeito ao meio ambiente, porque ao estarem no Brasil vão produzir com este componente, né, de fontes de energia renovável. Ali na frente, daqui a 10 anos, 15 anos, seja o que for, outros países já terão feito a sua transição energética e isso deixará de ser um diferencial competitivo. Por isso que é a urgência que o Brasil precisa ter para saber surfar essa onda desse processo de transição e todos os estados têm que fazer a sua parte também, como aqui o Pará está fazendo, o Rio Grande do Sul também está buscando fazer. Obrigado, governador. Bom, a gente tem então mais aqui 2 perguntas na mesa e vamos abrir para o público, então agora a gente vai pedir talvez respostas um pouquinho mais breves para dar tempo do público participar. Esse reloginho não está adiantando nada. Não, tá, tá sem o reloginho, a gente estaria já 8 da noite aqui. Então vamos começar com a Inara, que vai perguntar para o governador Helder. Obrigado, Inara. Obrigada, governador. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Tiago Amparo e professor Paulo Blinkenstein e a presença dos governadores e do João aqui na mesa comigo. Governador, vou sair um pouco da área da economia. Quais são os desafios de implementação de uma política pública educacional não voltada, mas voltada para a inclusão de povos tradicionais, em especial os povos indígenas, num contexto urbano em que a gente consiga garantir, ou pelo menos tentar englobar os saberes deles, a cultura, e em especial a questão da língua, uma vez que para os povos indígenas o português não é a primeira língua que eles falam, como que dentro da gestão, na sua territorialidade, isso tem sido um desafio e quais soluções vocês têm encontrado? Bem, Nara, obrigado pela pergunta. Nós temos no Brasil, estimado pelo IBGE, cerca de 900 mil indígenas. Destes, algo em torno de 60 mil estão no estado do Pará, com uma presença territorial em praticamente todas as regiões do nosso estado. Nós estamos falando algo próximo de 60 etnias que estão no nosso estado, o que naturalmente traz consigo as suas línguas, as suas tradições, os seus saberes.
Primeiro, é fundamental que nós possamos compreender de que não há conflito entre os povos. Nós não podemos admitir a lógica que, lamentavelmente, se viu nos últimos anos no Brasil, em que se provocou um estímulo ao conflito entre comunidades indígenas e agricultores, comunidades indígenas e outras atividades econômicas. Nós temos que buscar fazer a conciliação, e, para isto, a garantia de direitos é premissa. E, dentre os direitos, o direito à terra, o direito à sua ancestralidade, o direito à sua cultura, pressupõe o direito à educação. E não é a educação que deve fazer o chamamento aos povos indígenas. Eu não posso querer educar os povos indígenas chamando os mesmos a ir à cidade. Eu tenho que ir até as comunidades indígenas com educação, não buscando implementar o processo e o conceito pedagógico tradicional, e sim customizar um currículo pedagógico que esteja equiparado às comunidades indígenas. E, por isso, nós temos, no âmbito da Secretaria de Educação, uma secretaria especializada para educação indígena, com professores que estão nas comunidades levando a língua, valorizando a cultura. Nós temos a interligação da Universidade do Estado do Pará, que tem um curso de formação e de mestrado para indígenas, inclusive onde as aulas e o curso têm na sua prática as atividades nas aldeias. Portanto, eu formo professores que estarão sendo utilizados na rede pública, seja na formação pedagógica, seja na formação das especialidades. Certamente, este é o ponto central para que nós possamos garantir aos mesmos que haja a continuidade das suas histórias, para que nós não façamos com que os novos tempos representem uma mutação de conhecimento e uma mutação cultural. Nós precisamos compreender de que é exatamente a preservação desta ancestralidade que deve ser vista como um ativo na convivência entre os povos, na convivência com a floresta. Nós criamos a Secretaria de Povos Indígenas no Estado, que faz a transversalidade das políticas públicas voltadas aos indígenas, já que nós estamos falando de uma sociedade e, por conseguinte, precisa ter o olhar de acesso à educação, o olhar de acesso à saúde, o olhar de acesso ao empreendedorismo, o olhar e acesso ao seu sustento. Nós temos, no Plano Estadual de Bioeconomia, a participação efetiva dos indígenas para que os mesmos possam trazer o seu conhecimento. E aqui está claro neste produto, nós queremos conciliar os saberes ancestrais, os saberes da floresta, com a tecnologia, com a inovação. Quando eu congrego estes dois pontos, eu elevo o ativo de conhecimento necessário. Por quê? Porque eu faço da tecnologia e da inovação um aprofundamento do conhecimento. Mas na hora que eu pergunto para um indígena, lá no meio da Amazônia, o que uma andiroba pode trazer de conhecimento e qualidade para a sua vida, eu elevo a dimensão de um simples produto que, sem o conhecimento ancestral, seria passado de forma imperceptível. Com eles, eu sei que aquilo é um fármaco que tem uma agregação de valor absolutamente extraordinária e que, se eu elevar a escala deste produto, eu darei a dimensão de transformar aquela biodiversidade em bioeconomia. Portanto, o investimento nos saberes é ponto central. Para concluir, dentre as ações do Plano Estadual de Bioeconomia, nós estaremos instituindo as escolas de saberes da floresta, onde nós teremos plenamente um fórum de convocação a todas as nossas diversidades étnicas, diversidades culturais, para convergir o acesso ao conhecimento como ativo estratégico na elevação desta nova dimensão.
Bom, governadores, muito obrigado pela participação de vocês. Em nome da Brasil Talk, que é essa organização de estudantes aqui de Colômbia, que tem todo o apoio do Centro Lehman, é uma oportunidade única para nós ouvir vocês falarem, e agradecer ao Paulo e à Inara por essa oportunidade. Governador Eduardo Leite, eu gostaria de trazer um tema, que é o tema da polarização política que nós vivemos hoje, que ela, de fato, impacta a capacidade de uma sociedade de desenvolver de forma coesa os seus planejamentos de sustentabilidade, porque as discussões que nós estamos desenvolvendo aqui hoje, elas partem de uma agenda de longo prazo, né? Ou seja, 2035, 2050, o Estado Pará 2036, então são agendas que demandam essa coesão da sociedade. Nós vimos, em tempos recentes, o governo fazendo guinadas radicais a um planejamento que tinha sido feito em termos de país, e as consequências desse processo, acho que todos nós temos as nossas opiniões, mas um ponto que eu gostaria de trazer para saber a sua opinião, sobretudo porque você, Eduardo Leite, e também o governador Helder Barbalho se elegeram com uma pauta de centro, com uma pauta de respeito aos nossos valores sociais, da social-democracia. Isso é algo que muito raro, né, em tempos recentes de extrema polarização. Porém, ainda a nível internacional, nós percebemos que existe uma polarização muito grande. O Eduardo Leite também preside um dos grandes partidos da social-democracia, mas existe um desafio muito grande que essa agenda se torne majoritária no país. Então, qual a tua visão sobre o desafio de construção de uma agenda sociodemocrata de volta, né, ao cenário nacional, para que seja possível uma coesão da sociedade em torno de um planejamento de sociedade rumo à sustentabilidade? Obrigado, governador. Muito obrigado. Quero dizer que, antes de mais nada, eu sou assim um otimista. Eu acho que se a gente olhar numa perspectiva histórica, tomando um pouco de distância, o país ao longo das últimas décadas, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, eu acho que a gente avançou. Poderíamos ter avançado mais, poderíamos ter melhorado mais, precisamos avançar com mais velocidade, sem dúvida nenhuma, em muitas pautas, mas olhando numa perspectiva histórica, o país teve, entre idas e vindas, avanços importantes nos governos. No debate político, né, o que acabou acontecendo, desde Operação Lava Jato, associada a um momento, eu diria assim, de muita ansiedade e crescente ansiedade na sociedade, nas pessoas, não apenas na sociedade brasileira, mas na humanidade, por conta do que a tecnologia vai rompendo da forma como as pessoas produzem, como elas se relacionam. A gente está vivenciando essa mudança profunda, que vai gerando efeitos na Europa, nos Estados Unidos, não apenas no Brasil, né? A polarização vivida no Brasil não é exclusividade brasileira. Ela tem os nossos próprios componentes, as nossas especificidades, peculiaridades, dentro do nosso contexto político e social, mas ela está acontecendo aqui nos Estados Unidos, vocês sabem disso, ela acontece na Europa, e, via de regra, muito associada, na minha leitura, a uma profunda mudança nas relações sociais em função do avanço das tecnologias de comunicação, especialmente, que afetam muito as pessoas, e do que afeta no seu mercado de trabalho, né? E agora diante, por exemplo, de inteligência artificial gerando uma especial tensão e ansiedade nas pessoas sobre qual será o seu lugar do mundo ali na frente. Então, se você ao longo de um período mais longo vivenciou lá no passado, há séculos atrás, uma revolução industrial em que o camponês e o artesão foram, durante muito tempo, lentamente, né, tendo atividades substituídas por máquinas, e você tinha tempo para fazer a capacitação ainda dessas pessoas e ir levando para uma outra atividade, e era uma migração mais fácil, porque era para fazer uma tarefa mecânica numa linha de produção. Então, se você tinha mais tempo de transição, não foi uma ruptura absoluta de uma hora para outra, e mais fácil fazer a migração. Agora é este operário que estava numa linha de produção sendo substituído por um robô, e as oportunidades que surgem nessa nova economia exigem um grau de capacitação que você não consegue fazer uma migração rápida. Então,
né, muitos desses operários, essas pessoas que perderam funções, viraram motoristas de aplicativo, por exemplo, e o carro ali na frente vai virar autônomo. Então, as pessoas estão percebendo essa mudança e não estão conseguindo enxergar o lugar que elas terão no mundo no futuro. Isso gera ansiedade que torna o terreno especialmente fértil para o populismo que oferece culpados antes de oferecer soluções. É muito mais fácil oferecer culpados do que soluções. É muito mais fácil apontar e dizer, a culpa é desse, a culpa é daquele. Nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos e na Europa, especialmente a culpa é dos imigrantes. Bom, então vamos fechar as fronteiras porque você está sem emprego, você está vivendo sob ansiedade de ficar desempregado, porque está entrando gente de fora que está tirando os seus empregos. E as pessoas facilmente embarcam nesse discurso, nessa narrativa. O Brasil não tem problemas de imigração, né, a não ser pontualmente em alguma região ou outra, mas via de regra não é um problema para o país. Então, para onde se direcionam, né, os dedos aí a apontar culpados? Para o que houve nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, talvez, que possa ser oferecido como culpado? As minorias que foram ocupando espaços. A vida é fácil para esses populistas, especialmente a direita, né, de oferecer, dizer, olha, a sua vida era melhor antes de minorias que estão aí, gaysistas, feministas e outros grupos da sociedade lutarem pelo seu espaço, a sua vida era melhor. E aí direcionam, né, a hostilidade em relação a esses grupos, não porque realmente vá melhorar a vida de ninguém, mas porque é mais fácil oferecer um culpado do que oferecer a solução. E tudo isso ainda turbinado por um ambiente que Lava Jato mina a confiabilidade e a credibilidade da classe política, gerando um ambiente, então, de que parte importante da sociedade, em volume, número de pessoas, embarca no discurso antipolítica, né? Então, nessa maçaroca toda que a gente está envolvido aí. Como é que a gente resgata a confiança na política e traz para o centro? Eu acho que o exaurimento dessa polarização, sem oferecer resultados concretos, né, a vida das pessoas não está melhorando por conta dessa disputa, fomos para um lado, vai para outro, enfim, o que a vida das pessoas efetivamente está melhorando? O que eu quero é poder ajudar a construir, como presidente desse partido, e associado a outros partidos, no sistema pluripartidário que a gente tem, a gente precisa buscar composição política com outras forças, chamar a atenção das pessoas que a gente precisa avançar na conciliação das pautas econômica e social, justamente, a gente está falando aqui sobre questões ambientais, elas não são propriedades de um campo político ou de outro, assim como a moralidade não é propriedade de um campo político específico, a preocupação social não é preocupação de um campo político específico, a modernização da nossa economia, a gente vai precisar trabalhar esses temas com absoluta sobriedade e serenidade, falando sobre os problemas. Eu quero ter um debate político muito mais sobre os problemas do que sobre as intenções por trás de cada um que apresenta as suas soluções, que é o que a gente viu na última eleição. Então, eu vi na última eleição, eu vi a propaganda de um candidato a presidente e me convencia que eu não podia votar no outro. Aí vi a propaganda do outro e me convencia que eu não podia votar naquele outro também. Era basicamente isso. Ninguém queria ganhar com base nos seus argumentos, mas só porque o outro era pior. Eu quero discutir os temas objetivamente e os projetos que devem ser feitos para que o país avance, né? Eu acho que está aqui, a gente está tendo muita convergência, os governadores têm muita convergência, a gente consegue conviver, o Fórum dos Governadores é um bom exemplo de convivência de partidos políticos diferentes, de orientações ideológicas diferentes, onde há uma boa convivência e uma boa coordenação de esforços. Acho que a gente só vai conseguir avançar no nível nacional quando a gente despersonalizar. Acho que o Brasil não precisa de um salvador da pátria, entendeu? Nem de Messias, nem de salvador da pátria, a gente precisa ter uma agenda de país. E alguém vai liderar essa agenda, mas não é alguém que lidera a agenda, não, e a agenda está por trás, né? Tá como
a principal preocupação nossa, e a gente concede a alguém o direito de liderar essa agenda, mas não é a pessoa naquele lugar a salvação da lavoura. Obrigado, governador. De fato, o Brasil não precisa de messias. A gente ainda tem um tempo para as perguntas do público, então é muito bom que a gente vai ter esse tempo. Então, a gente vai ter mais ou menos 2 ou 3 perguntas. Não sei, Ana, se você coletou alguns nomes, mas quem quiser a gente vai passar o microfone. Oi, boa tarde. Eu sou o Luiz Fernando, sou jornalista. A minha pergunta para o governador Helder Barbalho. Eu queria saber como a sua gestão, tanto na gestão anterior quanto atual, está pensando na questão de como combater o crime organizado no meio ambiente, nos crimes ambientais. Tem um caso específico que eu queria trazer um contexto, que aconteceu no estado do Pará, de um crime ambiental foi retratado pela revista Piauí, em que um funcionário que controlava o Cisflora, né, que é o sistema de transporte de madeira, esse funcionário era ligado ao PCC, ele foi preso, ele trabalhou 4 meses durante a gestão em 2019, e ele é que fazia todo um esquema para extrair madeira legalmente que foi exportada. Se você for no Bronx aqui, você consegue comprar IP amarelo extraído de Novo Progresso. Como que a atual gestão vai fazer para combater isso e como vê o avanço do crime organizado no crime ambiental? Bem, seu nome, perdão? Luiz Fernando. Luiz, primeiro é importante que nós possamos compreender que a criminalidade ela tem diversos vieses quando você está no ambiente das dimensões e das especificidades da Amazônia. Você precisa ter estratégias de combate à criminalidade, seja na estratégia urbana, seja na estratégia rural. E com um ingrediente que certamente vem naquilo que é o maior desafio hoje do atrelamento do crime ambiental com facções criminosas e, inclusive, com o narcotráfico. Nós estamos falando de uma região que tem, em sua maior parte, a jurisdição federal. Nós estamos falando, particularmente no meu estado, por exemplo, nós temos cerca de 65% do território paraense é de jurisdição federal. E aí, este é um grande desafio, porque eu não consigo fazer segurança pública sem que eu esteja atrelado a uma estratégia que dialogue diretamente com Forças Armadas, que dialogue diretamente com a Polícia Federal. Particularmente porque os crimes ambientais, eles estão fortemente atrelados a áreas de conservação federal. E isto acaba sendo uma oportunidade para que crimes ambientais estejam vinculados ao fomento e ao financiamento de outras atividades criminosas que aproveitam do universo territorial e, principalmente, de uma região que tem mais de 63% de todo o território nacional e que dialoga na sua fronteira com países, por exemplo, como Colômbia, como Venezuela, como Suriname, que tem uma atrelação direta com o narcotráfico. Desta feita, nós temos que separar o que é a estratégia de combate das ações com medidas ostensivas, e nós temos feito particularmente investimentos em bases fluviais para poder garantir em pontos estratégicos do Estado com que não haja capacidade logística de escoamento, seja de crimes ambientais, como, por exemplo, extração ilegal de madeira, seja o escoamento de droga que sai de um extremo, por exemplo, da fronteira do Amazonas com fronteiras internacionais e migra pelos rios da Amazônia, passando por dentro do estado do Pará e indo, por exemplo, para o Amapá para ir para as Guianas ou buscar alternativas de composição fluvial e aeroviária para o destino da Europa. Por outro lado, tecnologia. Você citou o Cisflora. Cisflora é um sistema federal que dialoga com o sistema estadual para as emissões de manejo florestal. Neste momento, nós temos um termo de cooperação com o Ministério
do meio ambiente para a gestão deste sistema que possa separar o que é manejo sustentável para que não haja a criminalização da atividade de extração legal do manejo florestal. Esta é uma das atividades, inclusive, de bioeconomia, e nós possamos separar o que é madeira que efetivamente é fruto de manejo e o que é extração ilegal, que é esquentado por legislação ou por fragilidades desse sistema. Por isso, eu defendo, particularmente, a rastreabilidade dos produtos oriundos da floresta. Acho que a rastreabilidade é um ponto central que deve ser utilizado desde a pecuária, e nós somos o único estado do Brasil que tem uma plataforma pública de rastreabilidade, chamado Selo Verde, em que a indústria da carne sabe se o produto que ela está comprando é de um cadastro ambiental rural que esteja ativo e esteja sem PRODES, portanto, sem nenhum registro de infração ambiental. Mas agora nós estamos buscando fazer um aplicativo que seja mais transversal, para que eu possa saber se a madeira que você compra aqui nos Estados Unidos, efetivamente ela está sendo rastreada com a sua origem para ser certificada e garanta com que a origem seja de um planejamento sustentável. Mas também, por outro lado, num outro viés, que é o processo de mineração. A mineração no estado do Pará, o Pará é a maior província mineral do Brasil, mas nós temos a mineração de larga escala, por exemplo, a Vale, que é a maior companhia de minério do Brasil, uma das maiores do mundo, mas nós temos a cultura da pequena mineração, que é nominada como garimpo, e que, na narrativa do contexto do hoje, o garimpo se transformou quase num retrato da ilegalidade da extração de minério. Mas nós não podemos totalizar e generalizar. Quem é da Amazônia sabe que tem garimpo que é licenciado e tem garimpo que não é licenciado. Tem garimpo que é em área legal, tem garimpo em terra indígena, que, obviamente, é uma ilegalidade e nós temos que combater estas atividades. Então, respondendo pontualmente, é o fortalecimento de ações de fiscalização para que não permita, seja dentro do serviço público, seja fora, qualquer tipo de iniciativa que dialogue com a ilegalidade. Segundo, fortalecimento das nossas fronteiras. Terceiro, ação transversal dos instrumentos de segurança pública, sejam instituições estaduais ou instituições federais. Quarto, estratégia que possa visualizar a complexidade da nossa região. E quinto, rastreabilidade do produto como condição de venda, que se o comprador exigir rastreabilidade, quem vende irá se associar a este mecanismo. Mas nós não podemos meramente exigir que haja uma adesão à rastreabilidade. Nós temos que cobrar dos grandes players que possam agregar valor a um produto que está certificado, porque aí eu faço a atratividade para que haja uma adesão de toda a cadeia produtiva, gerando oportunidade a partir de um produto que é certificado, que tem origem e que, acima de tudo, esta origem tem relações diretas com o compromisso da sustentabilidade dos produtos oriundos da floresta. Obrigado, governador. Acho que a gente ainda tem tempo para uma pergunta para o governador Eduardo Leite, do público. Microfone. Tá. Olá, Luiz Fernando, paisagista. Bom, ficou claro a importância do agro para o nosso estado, mas também ficou claro o problema que ele traz, vindo do desmatamento. As emissões de carbono aumentam com o desmatamento e outro problema desse viés é o transporte dos produtos para os grandes centros urbanos. Afinal de contas, eles são produzidos em sua maioria no interior. Eu gostaria de saber uma solução viável para que isso modifique, seguindo as tendências de verticalização de fazendas urbanas dentro dos grandes centros. Afinal de contas, as cidades precisam ser autossustentáveis. Então, como que o Estado está trabalhando para as práticas relacionadas à verticalização da produção dentro dos centros urbanos? Vamos lá, acho que sim, a maior parte da emissão de carbono
pelo agro, não é necessariamente por desmatamento. Na verdade, tem a ver com justamente a mudança do uso da terra e a pecuária, por exemplo, que não necessariamente é desmatamento. Aí, como eu disse, toda a técnica, associar a produção agrícola do Estado às melhores técnicas de manejo para a redução de emissão de carbono. Isso acho que eu já desenvolvi, não vou chateá-los com mais uma vez repisar essa abordagem. Agora, esse desenvolvimento do Estado tem que ser olhando para cada uma das regiões, não adianta. A concentração nos grandes centros tem benefícios e prejuízos, as dificuldades justamente de você atender às necessidades nos grandes centros, para um grande número de pessoas, as dificuldades de mobilidade, de transporte e outros temas, né, para essa população. De outro lado, toda a potência que tem justamente a concentração de pessoas em determinadas regiões. Eu não entendi muito bem assim como é que é a abordagem que você me pede, mas de certa forma o Estado orienta o desenvolvimento para que ele aconteça de forma sustentável, olhando as vocações econômicas de cada uma das regiões e ajudando a transformá-las a partir de práticas sustentáveis. Se eu olho onde é que está a emissão de carbono do Estado, principalmente a FOLU, uma sigla em inglês, né, mudança de uso da terra, e transporte. Então, na mudança do uso da terra, quais as práticas que podem ser acopladas para que a gente consiga promover redução de emissões de carbono? Bom, estão lá no Fórum das Mudanças Climáticas, como eu falei para vocês, elencadas com metas específicas em cada uma das ações, estabelecidas, distribuição de responsabilidades dentro de um planejamento estratégico que o Estado identifica quais são as suas ações a serem empreendidas, incentivos financeiros, questões legais, né, para poder ajudar, para poder cumprir com o seu papel, o que a gente precisa mobilizar da sociedade para que a gente consiga atingir aqueles objetivos. Na parte de transporte, bom, incentivo a, por exemplo, o uso de hidrovia, incentivos à mudança de matriz energética utilizada pelo transporte rodoviário, especialmente onde está a maior parte das emissões, como é que a gente consegue transformar esta matriz energética ser utilizada no modal rodoviário, especialmente, e quais são os incentivos que o Estado pode colocar. Então, nós encomendei a minha equipe justamente que identifica, olha, o que a gente precisa colocar de recursos do governo do Estado, através dos nossos bancos de desenvolvimento, para ajudar a fazer a reconversão desse transporte para aquele que melhor contribua com o meio ambiente. Isso ainda está sendo desenvolvido, até porque, infelizmente, o Estado, depois de termos feito todo um trabalho de sustentabilidade fiscal, fomos atingidos pela decisão do ano passado do governo federal de reduzir o ICMS forçadamente, o que eu acho até, estamos falando aqui sobre sustentabilidade, e o governo federal, no ano passado, a União toma uma medida de redução de imposto sobre gasolina, que é um combustível fóssil, né? A gente estava falando sobre isso, temas de sustentabilidade, afetando a sustentabilidade ambiental e fiscal dos estados, no caso. E o que nos fez perder 3 bilhões de reais, afetando as nossas contas, depois de uma jornada de trabalho para botar as contas do Estado em dia. Novamente, a gente voltou a viver sob a perspectiva de déficit nas contas do Estado por ter perdido esses 3 bilhões de reais de arrecadação de uma hora para outra, por uma decisão de um componente absolutamente eleitoreiro, às vésperas da eleição, liderado pelo governo federal, pelo presidente à época, Bolsonaro, e com a chancela do Congresso Nacional, afetando as contas dos entes subnacionais. Então, puxa freio de mão para poder acertar novamente o ambiente do ponto de vista fiscal e podermos, então, identificar onde é que nós vamos dar a inflexão do ponto de vista orçamentário das nossas ações, entre elas esta, de o Estado participar ativamente, equalizando juros ou ofertando créditos com taxas especiais para tudo aquilo que nos ajudar a mudar no transporte
os veículos para aqueles que tenham melhor responsabilidade com o meio ambiente. Então, basicamente é isso onde o Estado vai entrando, né, para poder para orientar e direcionar o desenvolvimento com a responsabilidade com o meio ambiente. Obrigado, governador. A gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria, antes de passar a palavra para as considerações finais, de novo agradecer a Inara, ao João, a Ana, a Kio, a Goia, que ajudou na parte técnica, a Camila Braga também ajudou na parte técnica do Zoom, muito obrigado. Camila, a Carol, a Kelly, ao Thiago Amparo, e pedir 1 ou 2 minutos de considerações finais, mas eu só queria sugerir, mas vocês podem falar o que vocês quiserem, é claro. A gente tem aqui muitos jovens que vêm estudar na Universidade de Colômbia ou que estão aqui de passagem, mas que sonham em voltar para o Brasil, trabalhar em políticas públicas, trabalhar no governo, fazer a diferença, devolver para a sociedade brasileira aquilo que o privilégio que eles estão tendo de estar aqui. Então, talvez uma mensagem de esperança, mas também de responsabilidade desses jovens para que eles voltem e, de fato, nos ajudem a construir um Brasil melhor, como vocês mesmos disseram, para as próximas gerações. Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade, é uma honra para mim poder estar aqui junto com vocês. Cumprimentar o Eduardo, desejar muito sucesso nessa nova jornada, agradecer o convite e dizer a vocês, nós precisamos de gente que ame o Brasil e, acima de tudo, gente que compreende que o acesso ao conhecimento é um ativo absolutamente extraordinário e que deve ser feito e usado para a transformação de sonhos em realidade. Aqui, não desmerecendo aqueles que têm mais experiência, mas a faixa etária é de gente que tem a oportunidade de liderar uma geração. E vocês não têm o direito de desistir do Brasil. Vocês tiveram a oportunidade, fruto da competência, do talento, das circunstâncias, de vir para um dos maiores centros de conhecimento do planeta para ter acesso ao conhecimento. E este é um ativo que pode trazer um conteúdo que, sendo aplicado ao nosso país, a partir do olhar global, nós possamos encontrar soluções para o Brasil. Sei que não é um desafio simples, sei que parece uma fala um tanto quanto romântica, utópica, mas somos nós que temos a obrigação de cuidar da nossa geração. Se cada um olhar para si e desistir do coletivo, todos nós vamos colher as consequências de uma escolha errada. E eu tenho certeza de que essa geração, e eu me coloco nela, o Eduardo está com 38, Eduardo, eu tenho 43. Eu já estou quase numa geração à frente do Eduardo, mas é a nossa geração que tem a oportunidade de construir um novo ciclo. E um novo ciclo que possa primar ou reconhecer o ativo daqueles que já passaram e aqueles que estão encerrando o seu ciclo. Nós não devemos descartar. Tempo de janela é um ativo absolutamente fundamental. É experiência. Cabelo branco tem coisa boa junto. Mas nós temos a oportunidade de aprimorar, e aprimora-se com o que vocês fazem aqui todos os dias, com conhecimento, com educação, com pesquisa, com inovação. E eu tenho certeza, quando vocês aproveitam de uma oportunidade como essa, e aqui quero agradecer mais uma vez o convite, para provocar 2 governadores para tratar de um tema que é o tema do presente, que é um tema que faz um chamamento ao passivo
concentrado ao longo do tempo, mas é o tema do futuro. Nós não conseguiremos chegar no amanhã se imediatamente nós não conseguirmos virar a chave do que, lamentavelmente, é o conteúdo que nos trazem até aqui. E aqui vocês escolheram um estado do Sul, um estado do Norte. Estados com peculiaridades absolutamente distintas e diferentes, mas de pessoas que, respeitado os nossos pensares ideológicos, mas gente que compreende que precisa ouvir e precisa dialogar. Que o sentido da escuta e o ativo do diálogo pode nos permitir acertar. E é com este intuito que eu quero aqui estimulá-los a continuar tendo esse olhar global, mas façam do ativo que cada um de vocês representa uma agregação de ativo ao nosso país. Não entendo ser o caminho apenas ser comentarista à distância dos desafios do Brasil. Acho que todos têm que ter a capacidade, a escolha e a decisão de que vocês podem fazer muito mais pelo Brasil, e o destino do Brasil é a partir dos destinos das nossas escolhas. E eu tenho certeza de que a qualidade de vocês pode ajudar muito para que o Brasil seja um país melhor, um país mais justo, e, como eu digo, a Amazônia certamente é um ponto central para que o nosso país possa dar certo. Queria, para concluir, agradecer aqui ao presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, o deputado Chicão, a deputada estadual Ana Cunha, que me acompanham nesta comitiva, e, acima de tudo, agradecer à Universidade de Colômbia e a todos os brasileiros extraordinários que dão tanto orgulho à comunidade acadêmica do nosso país a partir do talento que imprimem aqui nesta universidade, que é referência para o planeta. Muito obrigado. E, Eduardo, está aqui o chocolate da Kelly. Certo? Levando, Kelly. E lá fora tem chocolate para todo mundo. Olha aí. Ok? Na próxima eu prometo que trago chocolate de Gramado, então, também. Que vai concorrer com o Pará aqui também. Saudável competição, né? Está dizendo que saudável competição. Se saudável, exatamente, eu não sei, mas é. Mas, pessoal, é o seguinte, eu acho que assim, vocação pode ser para estar na linha de frente, pode ser para estar nos bastidores. A capacidade técnica, cada um está desenvolvendo, né, em alguma frente, são estudantes em várias áreas aqui do conhecimento que podem estar aqui conosco hoje. O que é importante é que se envolvam, né? A gente não vai mudar o Brasil e a realidade à nossa volta simplesmente postando no Instagram, nas redes sociais, reclamação, ou compartilhando no grupo de WhatsApp uma mensagem indignada sobre está tudo errado, não concordo. Tá. A gente tem que se envolver. E tem que se envolver de fato. O que eu digo se envolver de fato? Eu como governador, assim como quando fui prefeito, depois governador, seguidamente a gente convida pessoas qualificadas para participar do governo, assim, não, eu quero ajudar, mas não quero me envolver. Mas eu preciso botar alguém lá na função para poder responder todos os dias. Eu não vou conseguir ter um governo rodando todos os dias só com gente que quer ajudar, mas não quer se envolver. Eu preciso de gente que se dedique à função, que vai trabalhar, vai fazer disso um trabalho. É importante a gente contar com colaboradores também que sugerem, que criticam, que dão, de alguma forma, voluntária, algum tipo de apoio. Isso ajuda, mas no final do dia eu preciso ter gente que vai estar lá trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, assinando, se responsabilizando junto com a gente. Então, é muito importante poder contar com vocês no serviço público também. Faço essa convocação aqui para vocês, para que participem ativamente no serviço público, porque não tem histórico, não tem caso no mundo de sociedade que tenha prosperado com um governo que não funciona. Não adianta. O setor privado, talentosíssimo, com um governo completamente esculhambado, não vai prosperar. O governo precisa ser melhor. E para o governo ser melhor, a gente precisa das melhores pessoas no governo, pelo impacto que ele tem. Então,
Estão todos convocados, o Rio Grande do Sul está de portas abertas para vocês aqui. Queremos colaboração de pessoas qualificadas no nosso governo, não para atender ao governador, ao governo de plantão, mas ao Estado, ao interesse da sociedade, para implantarmos as melhores práticas. Se quiserem entrar na política, tem uma ficha de filiação aqui, não estou brincando. Como eu disse, não precisa ser a partir de candidaturas. Há um olhar com preconceito para a classe política, né? As pessoas ficam com receio, muitos maus exemplos, mas tantos bons exemplos existentes aí na política, para o gosto que quiserem, seja do partido que for, em cada partido vai ter gente que vocês vão poder identificar que se associa ao pensamento de vocês, que acho que no final das contas é importante não nos omitirmos, participarmos. Eu participo na política até onde o povo quiser que eu participe. Ele é absolutamente soberano. Ele decide onde a minha participação se encerra ou onde ela avança. O que eu não quero é ficar com o sentimento de que nem fiz a minha parte, nem tentei fazer. E digo com absoluta segurança a vocês, isso paga mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer salário, né? A segurança, a certeza de que fiz a minha parte. No meu momento histórico, no meu contexto, as coisas levam tempo. Nós não vamos ter o Brasil que a gente sempre sonhou nos próximos 4 anos, nos próximos 8, nos próximos 12. Vai levar tempo para a gente poder ver o Brasil que a gente sempre sonhou. Talvez nós nem venhamos a ver o Brasil que a gente sempre sonhou, e eu sou o mais jovem governador do Brasil na atualidade. Mas se todo mundo pensar justamente que só vai fazer se for para nós vermos, então talvez nunca ninguém veja, né? Porque a gente, se alguém tivesse feito lá atrás algo que faltou ser feito, talvez agora a gente estivesse vivendo no momento melhor. Então façamos no presente tudo o que nos for possível para empurrar na direção correta e que lá na frente alguém, né, outras pessoas possam desfrutar. E no curto prazo também, tantas pessoas vão desfrutar das ações que nós empreendermos. Então, não tem muito segredo, assim, como é que faz para entrar tal? É isso aí, vocês se sentem vocacionados? Bom, se não se sentissem vocacionados, não estavam aqui participando, inclusive, desse encontro, para, de alguma forma, colaborar. Não precisa ser concorrendo a cargo eletivo, não precisa ser no serviço público, pode ser através de um organismo, a organização do terceiro setor, pode ser no setor privado, com ações voltadas também de apoio ao setor público. Tem muitos bons cases no Brasil, né, de fundações e organismos que dão suporte ao poder público com consultoria técnica, com apoio, com voluntariado, diversas formas. Todo mundo vai conseguir encontrar a sua aqui, porque, além de tudo, vocês têm sorte, né? Tem vocação, tem capacidade técnica e tem sorte. E tem sorte porque tiveram circunstâncias e condições na vida de vocês que lhes permitiram estar aqui, né, numa das grandes universidades americanas, participando de um momento como esse. Então, sorte vocês têm. Usem essa sorte aí a favor daqueles que não tiveram a mesma sorte, nos ajudando a dar os direcionadores corretos para que o governo, com seu poder transformador, com a escala que ele dá, né, de tocar na vida de milhões de pessoas, possa, sendo direcionado corretamente, fazer a diferença na vida das pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos para estar aqui. Muito obrigado. Então, com essas duas falas inspiradoras, muito obrigado, governador Helder, Eduardo. Vamos encerrando o evento, vamos fazer muitas fotos aqui, selfies e tudo mais. Mas muito obrigado a todos e todas por estarem aqui e continuarem conosco nesses últimos 25 minutos que fomos além do tempo. Muito obrigado e até o próximo evento. Um abraço. E agora o Raul está lá no... Está lá, foi quem nos ajudou a consolidar isso. Agora ele está do outro lado do balcão. Tem que virar isso uma coisa nacional. É isso.
Helder,